Olá, meu amigo. Hoje a mensagem que eu quero deixar neste vídeo é para você. Na antiga Roma, surgiu um adágio que dizia o seguinte: todas as estradas levam a Roma. E do ponto de vista da história, esse adágio, esse provérbio, é verdadeiro. Porque assim que o Império Grego caiu diante de Roma, o Império Romano procurou abrir várias estradas que pudessem ligar todas as regiões a Roma, a fim de que o imperador pudesse ter a hegemonia e o controle da situação de todas as regiões. Mas também surgiu um outro provérbio que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Será que isso é verdade? Será que todos os caminhos levam a Deus? Na verdade, esse adágio, este provérbio, nada mais é do que um reflexo de um certo sincretismo religioso, de uma mistura religiosa, que no final acabam fazendo com que as pessoas se desviem do verdadeiro caminho ou não encontrem o verdadeiro caminho. E olha só o que a Bíblia diz a respeito disso, aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Ouça o que a palavra de Deus diz. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você prestou atenção? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Portanto, veja que essa história de que todos os caminhos levam a Deus, ela não é verdadeira. Essa história não é verdadeira. Porque existe apenas um caminho que pode te levar a Deus. É um único caminho verdadeiro que pode oferecer a você vida. E esse caminho é Jesus Cristo. E por falar em Jesus Cristo, sabe o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então perceba que para se chegar a Deus, existe apenas um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, ele é a única verdade. E ele também é vida. E é vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que foi revelado em Jesus Cristo, é a vida eterna, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. E muito mais do que isso, ainda nós temos para dizer, muito mais temos para lhe dizer. Em Provérbios, capítulo de número 15, ou melhor, Provérbios 15, 24, está escrito assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então veja que ele fala no caminho para o sábio. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então veja que Jesus tem um caminho de vida para você, mas é importante que a partir desse instante você haja com sabedoria. E por falar em sábio e sabedoria, isso me faz lembrar de uma ilustração de uma história muito interessante. Conta-se que numa determinada cidade havia um homem muito sábio, mas muito sábio mesmo. E havia também dois homens naquela cidade que morriam de inveja do sábio justamente por causa da sua sabedoria. Porque tudo que as pessoas perguntavam, qualquer coisa que as pessoas perguntassem para o sábio, ele tinha uma resposta para dar. E isso incomodava esses dois habitantes daquela cidade. Até que eles bolaram um plano para ver se colocavam o sábio no canto da parede, numa saia justa, numa dificuldade. E qual foi a pergunta que eles elaboraram? Falou: olha, nós vamos fazer a seguinte pergunta para o sábio. Nós vamos colocar um passarinho na nossa mão e vamos chegar no sábio e perguntar: sábio,
O passarinho que está aqui na nossa mão, ele está vivo ou ele está morto? Se ele disser que o passarinho está vivo, a gente aperta o passarinho rapidinho e mata e apresenta o passarinho morto. Se ele disser que o passarinho está morto, a gente abre a mão e solta o passarinho vivo e ele sai voando. Não vai ter resposta. Ele vai ter que cair de qualquer maneira. Pois assim eles fizeram. Pegaram o passarinho, colocaram nas mãos e chegaram no sábio e perguntaram: Sábio, temos uma pergunta para lhe fazer. Ao que o sábio prontamente lhes disse: Pois não, qual é a pergunta? O passarinho que está aqui nas nossas mãos, ele está vivo ou ele está morto? O sábio, como é muito sábio, ponderou por um lado, ponderou pelo outro e deu a seguinte resposta: O passarinho está do jeito que vocês quiserem. Se vivo, vivo. E se morto, morto. Da mesma sorte, está do jeito que você quiser. Se vivo, vivo. E se morto, morto. A escolha é sua. O Senhor não te fez uma máquina. Como já dizia Carlitos, não sois máquinas, homens é que sois. Então veja que a graça de Deus chegou até você. E agora você tem a liberdade para escolher que caminho você quer seguir. Todos os caminhos levam a Deus? Nós vimos que nem todos os caminhos levam a Deus, mas existe apenas um caminho que te leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Para finalizarmos, veja o que está escrito em Jeremias capítulo 21, versículo 8. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Que caminho você vai escolher? O caminho da vida você já sabe, é Jesus Cristo. O único caminho, porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens através do qual podemos ser salvos. Apenas o nome de Jesus. Fora de Jesus temos a morte, mas com Jesus temos a vida. É Ele que tem a vida eterna, como o apóstolo Pedro diz: Para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Portanto, meu amigo, a solução para você está em Cristo Jesus. Abrace o caminho da vida. E assim que você puder, procure uma igreja, busque a Deus, porque Ele está pronto para te ouvir. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro caminho. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.